Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, na segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículos de 1 a 13, que nos diz assim: Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul? Se eu mesmo rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul souber, vai me matar. O Senhor respondeu: Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: Vim para oferecer o sacrifício do Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse, e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum desses. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos. Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo, era ruivo, de belos olhos, de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Amados irmãos e irmãs, Davi, ele foi um rei muito importante dentro da história do povo de Israel. Eu sei que muitas vezes nós interpretamos ele como se fosse um rei que foi quase que sem defeitos. Mas na verdade, como toda pessoa humana, Davi teve sim seus defeitos. Porém, dentro da história daquilo que é apresentado dentro do Antigo Testamento, Davi sempre tem uma roupagem de alguém, com boa aparência, com muita sabedoria, alguém que é muito dócil a Deus, a menos de um pecado que ele acaba cometendo dentro do Antigo Testamento também. Então esse texto, na verdade, quer mostrar como é que foi a escolha de Deus. Como é que Deus, então, escolheu Davi. E o que chama a atenção no texto, e é esse o foco que a gente pode trazer aqui, é perceber que Deus ele não escolhe de acordo com as aparências. Não é à toa que quando Samuel chega lá, automaticamente ele olha para um dos filhos de Jessé e ele pensa: é esse aqui. Talvez porque era alguém forte, talvez porque era alguém inteligente, talvez porque era alguém que tinha algum tipo de aptidão. Mas na verdade Deus já havia escolhido Davi há muito tempo. E não é segundo as aparências, não é porque a gente acha que ele era mais forte, mais ágil, porque ele tem um nome bonito ou isso ou aquilo. Mas porque Deus ele vê muito além. Deus ele é capaz de ver aquilo que ninguém consegue enxergar. E muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós esquecemos dessa realidade. Parece que a gente vai, se enchendo, a gente começa a se preocupar tanto com a opinião dos outros, tanto com os gestos exteriores, tanto com as aparências, que nós esquecemos que Deus ele vê muito além das aparências. Por isso eu quero convidar você, de modo muito claro hoje, a partir dessa primeira leitura, a refletir, primeiro, sobre o chamado de Deus na tua vida. Assim como Deus chamou Davi, Deus também nos chama. Assim como Deus também um dia o escolheu, Deus também nos escolhe para sermos reis, no sentido de ajudar na administração do reino de Deus, a colaborar com o nosso sim, com a nossa doação na igreja. Segunda coisa importante é lembrar que nós também precisamos olhar para o outro
sem julgar pelas aparências. É entender que Deus sim, Ele pode escolher de alguém que eu não dou nada. E Deus pode enviar o seu Espírito Santo, derramar a sua graça e fazer daquele que ninguém dá nada, em alguém que pode sim dar muitos frutos em seu reino. Tá certo? Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, também desta terça-feira. Até já!